Boa tarde, alunos do 6º ano do Colégio Aster. Um dos cálculos mais importantes dentro das operações elementares diz respeito ao estudo dos múltiplos naturais de um número. Assim, dando sequência ao estudo dos múltiplos, falaremos hoje dos múltiplos comuns e do mínimo múltiplo comum. Considerando dois ou mais números naturais diferentes de zero, por exemplo, 50 e 60, chamamos de mínimo múltiplo comum desses dois números o menor de todos os seus múltiplos comuns diferentes de zero. Para realizar o cálculo do mínimo múltiplo comum, temos alguns processos. Eu vou relembrar com vocês alguns deles e você escolherá aquele que achar mais conveniente. O primeiro processo é o processo do conjunto dos múltiplos. Vamos escrever os múltiplos do número 50. 50 vezes 0, 0. 50 vezes 1, 50. 50 vezes 2, 100. 50 vezes 3, 150. E você vai escrevendo os múltiplos de 50. Como o conjunto dos múltiplos é infinito, eu vou colocar aqui reticências, indicando que este é um conjunto que continua. Agora, façamos o mesmo com os múltiplos de 60. 60 vezes 0, vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, vezes 6, vezes 7, 60 vezes 8, 60 vezes 9, olha, não tem mais espaço, é o suficiente. Então, nós vamos agora verificar quais são os múltiplos comuns além do zero. Olha, o primeiro múltiplo comum aqui é o 300, o que significa múltiplos comuns serão de 300 em 300. Então, o primeiro múltiplo comum é o 0, o 300. Se eu quiser saber o próximo, vai ser 600, 900 e assim sucessivamente. O mínimo múltiplo comum entre 50 e 60 é igual a 300. Esse é o nosso primeiro processo. Ele deixa claro o que significa mínimo múltiplo comum, mas torna o exercício um pouco longo quando os números são muito grandes. Então, o segundo processo é o processo da decomposição em fatores primos. Eu vou fatorar o 50. 50 é divisível por 2, dá 25, por 5, 1. Então, eu posso escrever 50 como sendo produto de 2 vezes 5 ao quadrado. Fazemos a mesma coisa com 60. Observem que eu costumo decompor em fatores primos na ordem crescente, sendo que isso não tem a menor importância, já que a ordem dos fatores não altera o produto. 60 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E agora, o mínimo múltiplo comum será um número formado por todos os fatores sem repetir nenhum de maior expoente. Todos os fatores são o 2, e eu vou escolher esse aqui que está de maior expoente, o 3 e o 5. 2 ao quadrado vezes 3
vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, vezes 3, 12, vezes 25, 300. Não importa o processo, o resultado é o mesmo. E o terceiro processo, o processo da decomposição simultânea, que me parece ser o mais rápido, mas é uma questão de escolha. Fatoramos os 50 e os 60 ao mesmo tempo. Por 2, 25, 30. Por 2, 15. Por 3, por 5, aqui. E ao final multiplicamos todos os fatores. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 3, 75. Vezes 2, 150. Vezes 2, 300. Mínimo múltiplo comum. A seguir, nós revisamos o máximo divisor comum. No exercício anterior, M, o primeiro M aqui é de mínimo, porque o conjunto dos múltiplos é infinito. Agora, o nosso primeiro M significa máximo, porque o conjunto dos divisores é um conjunto finito. Eu posso encontrar o maior, o máximo. Lembrando que o menor divisor de qualquer número é 1 e o maior divisor de qualquer número é ele mesmo. Vamos utilizar os mesmos números? Máximo divisor comum entre 50 e 60. O primeiro processo é o conjunto dos divisores. Eu vou escrever os divisores de 50 e os divisores de 60. Para tanto, podemos empregar aquele recurso da cruz. Olha, a gente decompõe os 50 em fatores primos. Depois nós desenhamos a nossa cruz aqui. E do lado esquerdo da cruz aparecerão os divisores de 50. O menor divisor é 1. E aí eu vou multiplicando. 2 vezes 1 é 2. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2 é 10. 5 vezes 1, 5. Eu já escrevi, não preciso escrever novamente. 5 vezes 2 é 10, eu já escrevi, não preciso escrever novamente. 5 vezes 5, 25 e 5 vezes 10, 50. Veja que eu multiplico cada fator primo por todos os que estão acima dele. Menor divisor de 50 é 1, maior é 50. Então, os divisores de 50 são 1, 2, 5, 10, 25 e 50. Vamos repetir a mesma coisa com 60. 60 é divisível por 2 dá 30, por 2 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. A nossa cruz. O menor divisor de 60 é 1. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2, mas eu já escrevi. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 12, 60. Iniciei com 1, terminei com 60. Divisores de 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12,
15, 20, 30, 60. Veja que eu escrevi na ordem crescente por uma questão de ordem. E agora vamos ver quais são os divisores comuns. 1, 2, 5, 10. Então, o maior divisor comum é 10. Esse é o primeiro processo. O segundo processo, chamado de processo de método de Euclides, método de Euclides, que nós carinhosamente apelidamos de jogo da velha, e alguns alunos chamaram de método da tia Eurídice, é assim, você coloca neste espaço o maior número, neste o menor, não vamos utilizar esse espaço, e essa primeira linha aqui é a linha onde nós escrevemos os quocientes. Está reservada para os quocientes. A última linha está reservada para os restos. 60 dividido por 50 dá uma vez, olha, o quociente vai embaixo de 50 na divisão normal, aqui nós vamos colocar em cima. 60 dividido por 50, uma vez. 50. Para 60 restaram 10. Resto 10. O que eu faço com esse 10? Ele vem para cá e a gente dá a sequência conta. 50 dividido por 10. 50 dividido por 10 dá 5 vezes. Resultado em cima. 5 vezes 10, 50, para 50, 0. Resto 0. Quando o resto dá 0, o último número do nosso joguinho da velha é o máximo divisor comum. E o terceiro processo é o processo da decomposição em fatores primos. Qual eu devo escolher, professora? O processo que você acha que fica mais fácil para você, que te convém, que fica mais rápido, onde a sua margem de erros não acontece ou é menor. Olha, eu vou decompor 50 e nós já vimos que 50 é igual a 2 vezes o 5 ao quadrado. 60 e nós já vimos que 60 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. E agora, o máximo divisor comum será o produto dos fatores comuns, apenas os comuns, aqueles que repetem. Quem repete aqui? O 2 e o 5. E você deve escolher os que repetem de menor expoente. Olha, é máximo, eu escolho os de menor expoente. Então, eu vou escolher esse 2 e este 5. Resultado, 10. Ou seja, não importa o processo, o resultado é sempre o mesmo. E o quarto processo apresentado para vocês foi o processo da decomposição simultânea. Ao decompor 50 e 60, nós vamos marcar com pontinho aquele fator que divide os dois, ou 3, enfim, como são 2, 25 e 30. Olha só,
Se eu colocar 2 aqui, só vou dividir o 15. Então, não vou pôr o pontinho. Se eu colocar 3 aqui, só vou dividir o 15. 5. Agora, esse 5 está dividindo os dois, pontinho. 5 e 1. Então, o máximo divisor comum é o produto de 2 vezes 5, 10. Outra forma é observar na hora em que nós decompomos, colocar só os fatores comuns mesmos. Olha, dá por 2, 25 e 30. Olha, o próximo divisor comum deles, é 5. Dá por 5 e 6. Olha, não tem mais nenhum divisor comum, eu posso parar por aqui e realmente o produto de 2 vezes 5 é que me dá o máximo divisor comum. Encerro a nossa aula de hoje dizendo que o processo que vocês deverão escolher fica por conta de vocês, considerando que o máximo divisor comum é o maior de todos os divisores comuns entre os números considerados e que o mínimo múltiplo comum é o menor de todos os múltiplos comuns diferentes de zero dos números considerados. Boa prova, treine bastante. O que nós falamos está no capítulo 10 do grupo 5. Até a próxima!